Olá, você que acompanha aí o jornal Correio do Lago. Hoje a gente está trazendo aqui nos estúdios para conversar com a gente aqui o engenheiro agrônomo Osmar Luiz Bem, que todo mundo já conhece, né? Para falar sobre esse importante trabalho que é desenvolvido aqui no município e que tem sido um suporte muito grande aí aos produtores, aos agricultores aí, com relação à conservação de solo, né? E também a questão aí de terraplanagem, né? Mas é uma coisa interessante, Osmar, antes de mais nada, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? Eu sei que é corrido e a gente agradece de antemão aí a sua presença. Obrigado pela oportunidade da gente estar aqui explicando, expondo os trabalhos que a gente desenvolve no município. É interessante a gente fazer esse bate-papo. Eu gosto muito de fazer uma filantropia, vamos dizer assim, prestar essas informações. É um trabalho voluntário que eu faço aqui de bastante importância, Com tanto certeza. para o jornalismo e o santelenense, o produtor, ficar sabendo, que é o alvo da nossa entrevista aqui, é o produtor rural, ficar sabendo como está acontecendo as coisas, os trabalhos, e também alguma orientação que a gente possa passar aqui, de repente ele possa usar lá na sua propriedade. A gente fala muito, Osmar, em conservação de solo, né? Curva de nível, a gente fala em terraplanagem, mas será que as pessoas realmente entendem, sabem exatamente a diferença, o que que é? E de repente você pode explicar para a gente essa diferença importante aí. Olha, curva de nível é o terraço, o murundum, como antigamente a gente falava, aquilo lá é o basão também, muitos chamam, O né? pessoal Hoje, chama de basão, né? hoje o mais usado é o sistema basão, né? Curva de nível, o sistema basão, né? Que antigamente a gente fazia o murundum, que era alto, daí tinha o trabalho tudo manual. Hoje já desenvolvemos, ela fica mais alongada, os trabalhos são realizados todos com maquinário, com colhedeiras grandes, inclusive as colhedeiras dos últimos anos aqui, elas estão num porte muito maior, né? Antigamente as plataformas de corte de colhedeira era 12, 15, 19 pés no máximo, né? A gente fala pés é as medidas, né, das Certo. plataformas. Hoje nós temos aí plataforma com mais de 30 pés, então mais de 6 metros de largura. Então a gente vai adequando essas curvas de nível, esses basão para essas máquinas grandes trabalhar e a capacidade de retenção de água dela também é muito maior. Conservação de solo faz parte, a construção da curva de nível do basão, mas é inúmeros fatores que envolvem uma conservação do solo, desde um plantio de acordo com as curvas de nível, não plantando de alto a baixo, ajuda a conservação do solo, uma palhada, a formação de palhada, descompactação do solo, fertilidade das camadas mais profundas do solo, porque o sistema radicular da planta consiga aprofundar mais também, e deixando essa terra mais fofa, mais solta, também todos esses fatores, eles se encaixam, se englobam dentro da conservação do solo. Então, conservação do solo não é só construção de curva de nível do basão, que a gente fala, da base larga. É também a rotação de culturas, também não só na monocultura, soja de milho, soja de milho. O produtor pode fazer uma rotação de cultura aí a gente vê muito hoje o produtor fazendo consorciação do milho, segunda safra com braquiária, depois da colheita do milho faz uma aveia, faz um mix, hoje tem esses mix, que é aveia, nabo, é, milheto, triticale, todos esses mix de plantas junto para fazer justamente cobertura, uma palhada. Além de dar uma conservação no solo, também faz uma reciclagem de nutrientes. Então tem um monte de fatores e a conservação do solo, ela vai além daquilo que a gente às vezes fala assim, é só fazer as curvas de nível. Conservação do solo é todos esses fatores. Curva de nível, basão, daí sim, é aquele terraço feito no meio da lavoura. E a importância, porque a gente que está tá na cidade, não está no campo, às vezes ouve esses termos e não entende perfeitamente o que que eles querem dizer, né? Isso, E a importância deles também. E para o campo eles são fundamentais, né? eles são extremamente necessários.
fazer isso aí, porque senão o produtor daqui a pouco só tem a escritura da terra lá na mão e não produz mais nada, né? Porque a água acaba, se não fizer a água, o próprio acaba levando os nutrientes, acaba levando a terra, acaba levando. Isso, seria isso mais ou menos, né? Isso mesmo. E outra coisa também, uma análise de solo bem feita para o produtor equilibrar os nutrientes no solo. Aplicação de calcário, por exemplo, frequentemente, correção de fósforo, todos os nutrientes necessários. Isso o produtor vai nas empresas aí que tem insumos agrícolas para vender, os engenheiros agrônomos aqui da nossa região, meus colegas estão super preparados para isso, eles sabem interpretar uma análise de solo e fazer um equilíbrio nutricional. Não adianta botar bastante calcário, por exemplo, lá na lavoura, se não tem fósforo, o potássio está desequilibrado, ou de repente até os micronutrientes que a gente não dá tanta importância. Então tem que estar tudo em equilíbrio para a planta desenvolver bem. E devido ao alto valor agregado por hectare, por alqueire aqui na nossa região, o produtor tem que tirar o máximo de produtividade para viabilizar esse investimento. Um alqueire de terra hoje em Santa Helena está de no mínimo 300 mil reais e chega até 500 mil reais por alqueire. Então o produtor tem que viabilizar isso aí e tem que tirar o couro mesmo dos meus colegas e o meu também, né? Se for preciso, venho e exijo que a gente está aí para servir vocês aí. Com certeza. Recentemente eu ouvi o prefeito. O prefeito, sempre que eu converso com ele, ele faz essa lembrança, né? Santa Helena hoje é o quarto PIB no Paraná, né? Exatamente. E graças a esse tipo de trabalho que vem sendo feito também pela administração municipal, né? Exatamente. O prefeito é um baita de um exemplo de um produtor que faz rotação de cultura. E a lavoura dele é ali perto onde eu moro, eu resido no distrito de São Francisco, subsede, e logo na saída de subsede para frente ali é a lavoura do prefeito Dinho, e ele sempre faz essa rotação de cultura, milho com braquiária. E uma parte ele tem pecuária junto. Então ele tem um gado lá na parte mais inferior do solo dele, que é uma cerca, a gente chama aqui de potreiro, né? Potreiro, no pasto. um pasto. E depois que ele colhe o milho, ele larga o gado em cima, aproveita, dá uma pastoreada ali. O prefeito usa muito bem a terra dele. Ele é um baita de um exemplo, como agricultor. Como agricultor, com certeza, né? E me conta uma coisa, Osmar. Hoje o produtor aqui de Santa Helena, ele tem um suporte de vocês aí no teu setor, especialmente na prefeitura, que é bem grande, né? Temos. A minha pasta, por exemplo, que eu estou auxiliando o secretário da Agricultura e Abastecimento, o Daniel Moro, agradecer até o Daniel Moro pela oportunidade que ele me deu e também o prefeito da administração do Dinho e da Fabrícia por ter me dado essa oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho junto com eles. A pasta que está comigo é justamente essa de conservação do solo, no caso. A gente orienta o produtor que precisa a gente dar uma orientação, mas eles têm essa orientação junto à cooperativa e às empresas que comercializa insumos agrícolas. Mas na construção de curva de nível, e outra coisa também que a gente tem dado um suporte muito grande é nas terraplanagens para futuras instalações tanto de suinocultura como aves, né? Aves de postura e também aves de corte, né? Principalmente a principal atividade nossa é aves de corte que tem aqui, mas também já teve caso da gente fazer terraplanagem para avicultura de postura na região de Moreninha e São Roque, bastante desenvolvida essa atividade também, tem as parcerias com cooperativas, com outras empresas de fora também, então a gente dá essas terraplanagens também. Eu acompanho, eu faço as medições, tiro o nível, as máquinas que são terceirizadas pela prefeitura vão lá, prestam esse serviço. Depois tem a parte dos acessos a esses empreendimentos também, com a Secretaria de Obras, com o Neri Giroto também, dá esse suporte. Então a gente tem dado um suporte muito grande da municipalidade para o produtor rural, para viabilizar, segurar o produtor lá no rural e também para incentivar os filhos desses produtores a ter a sucessão familiar dentro da propriedade. Senão os filhos desses agricultores vão querer vir para a cidade. E daí acaba abandonando a área rural, dá aquele êxodo rural. E Santa Helena é o contrário, nos últimos tempos. Tem dado um êxodo urbano. Está saindo gente da cidade indo para o sítio,
porque faça a conta quantos aviários tem em Santa Helena, quantas propriedades tem, quantos chiqueirão de porco, quantos empregos gera lá. Além da família ou do proprietário, ele tem mais uma família gerando emprego. E Então, com certeza isso é o reflexo do que está acontecendo hoje na administração em Santa Helena, né? A gente percebe que a questão do suíno está se desenvolvendo bastante, tem a chegada de indústrias, mas também a própria avicultura tem crescido bastante, né? exatamente. E hoje em Santa Helena, o que a gente vê, eu percebo, né, e é nítido isso, muito nítido, porque o produtor está desestimulado a fazer investimento, porque um juro absurdo que está, né? O produtor fica com medo e fica inviável de fazer investimento pagando esse juro. Mas em Santa Helena a gente não vê isso, porque o município ele tem uns programas também de incentivo de ajuda no pagamento dos financiamentos do juro. Então isso motiva muito o produtor também e se o produtor fizer o cálculo, o investimento dele viabiliza daí o investimento se paga devido a esse auxílio também que a prefeitura, esse programa que tem aí na prefeitura, na municipalidade, faz isso. Então, viabiliza também. Então, Santa Helena, nós estamos com bastante trabalho nesse setor, bastante terraplanagem, por causa desse programa, que outros municípios a gente não vê tanto investimento devido a essa grande ajuda que o município dá. Muito bem, você vê que apesar de nós estarmos vivendo num momento econômico no país que não é favorável, Sim, né? Com a questão eleitoral chegando, apesar de El Ninho, de todo esse prenúncio negativo à volta do próprio agronegócio, né? Santa Helena continua se projetando e tendo, graças ao incentivo que tem sido dado aí no município. exatamente. Outro programa muito, muito interessante aí, que agrega muito também, eu não estou acompanhando, mas eu vejo com bons olhos e é excelente. Eu, como engenheiro agrônomo, tenho conhecimento de causa, é essa distribuição de calcário e cama de aviário também. Ano passado foi distribuído a cama de aviário, esse ano o calcário. Está acontecendo já. Está acontecendo, o calcário está acontecendo aí, eu não estou acompanhando porque não é da minha pasta, Certo. mas é um programa fantástico também isso aí. O produtor ganha o calcário ou a cama de aviário esparramado no solo, na propriedade, sem custo nenhum. É uma quantidade, para alguns, considerada pequena, mas para alguns produtores é 100% da área dele. Então é uma ajuda, Fantástico. isso agrega lá na frente, na produtividade, ele aumenta a CTC lá do solo, Certo. e a capacidade de produção também aumenta Consideravelmente. consideravelmente. E o que o produtor precisa estar ajustado para poder estar enquadrado dentro dos programas que estão sendo, que acontecem na prefeitura? Essa questão aí, sempre a gente fala sempre para o produtor procurar a Secretaria de Agricultura. Primeiro passo é ir na Secretaria de Agricultura, pode falar lá com o rapaz que é responsável por essa parte, é o Roberto Binco. Ele orienta certinho a documentação que tem que ter, todos os dados, e ele orienta tudo, a questão da análise de solo, documentação, ele faz tudo, o produtor, ele só tem benefício com isso aí. O máximo que ele vai ter de gasto é uma matrícula atualizada, é o máximo. No máximo. E o tempo que ele vai dispensar para vir até ali. E o resto é só benefício. Muito bem. Quero te agradecer, Osmar, a tua presença aí, tirando essas dúvidas da gente aqui, né, especialmente aí no agro, e deixar o teu conselho aí aos produtores aí de Santa Helena, que estão aí agora se preparando aí com a questão do solo, também de terraplanagem. Olha, eu sempre falo que o produtor, antes eu falei no tom de brincadeira, tirar o couro dos engenheiros agrônomos. Busquem essas informações. Nós, engenheiros agrônomos, temos bastante treinamento com pesquisadores. A gente vai atrás Da informação, né? de informação, de tecnologia. É o nosso papel é fazer isso aí. Então, busquem essas informações. Agora estamos aí com uma janela, já está estreitinha a janela. Já vamos começar a semeadura do soja e do milho. Vão se preparando. Se está na dúvida na questão de secação para o preparo do solo, para o plantio,
Busque informação com o seu engenheiro agrônomo, se tem conhecimento, já faça antecipadamente a dessecação, tem bastante plantas resistentes, hoje nós temos ali uma lista enorme, eu vou citar alguns: buva, capim amargoso, pé de galinha, picão preto, trapoeraba, tudo matos, plantas invasoras com difícil controle, então tem que fazer uma gama de mistura de herbicidas e tal. Na dúvida, procure um engenheiro agrônomo. Não faça nada por conta, por achismo, que você pode levar um prejuízo muito grande. A margem da agricultura, do setor agrícola, ela diminuiu muito, então ela não tem muita margem para erro, então você tem que diminuir os erros, que você vai fazer alguma coisa errada, que a gente não sabe o dia de manhã se vai chover, vai dar frio, vai dar calor, a gente não sabe. Então vamos diminuir os erros para nós termos uma melhor margem de lucro lá na frente. Às vezes não é a melhor produtividade que dá maior margem, mas também não é o menor investimento. Também que diz, eu gastei menos, colhi menos, mas eu gastei menos. Nem sempre é assim. Você tem que usar a palavra mágica do engenheiro agrônomo. Depende. Então, depende. O agrônomo aproveitando a oportunidade, pessoal, já que a informação está disponível, né? Aproveitar e usar o serviço do Osmar, né, Osmar? Ir lá na prefeitura, tirar suas dúvidas para que essa margem de erro seja menorzinha e Santa Helena só cresça aí no PIB, não seja só o quarto PIB, né? O meu sonho é ver Santa Helena ainda chegar no terceiro e por que não em segundo? E a gente sempre almeja para frente, né? Eu sei que pelo tamanho da extensão territorial do município, para nós atingir o primeiro lugar é muito difícil, mas por que não? O não nós já temos, né? Então agora só temos que correr atrás do sim, né? Exatamente. Muito bem. Osmar, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, eu quero deixar meu nome à disposição para vocês aí, agora que precisar, meu contato vocês têm aí, só me chamar aí que a gente está aí para... E a gente vai deixar aqui embaixo também, Osmar, os contatos, tudo certinho aí da prefeitura, para quem tiver interesse, ou o produtor que tiver interesse. E se você quiser saber mais, também deixe sua pergunta aqui que a gente vai responder para você. Muito obrigado aí pela sua audiência e nós vamos ficando por aqui. Correio do Lago, informação com credibilidade.